Muito bem, são 10 horas e 39 minutos, 10 e 39 aqui na sua Super Rádio Mundial FM, a rádio do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado você, meu irmão, você, minha irmã, você, meu caro e estimado ouvinte da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui com a gente, né, sintonizado pela 102,9 FM. Conectado com a gente em todo o Brasil, em todo o mundo, pela www.mundialnaweb.com. Muito obrigado pela sua audiência. Olha, lembrando que você pode participar com a gente no 98506-3568, 98506-3568, pelo WhatsApp, deixando sua mensagem de voz, sua mensagem de texto. Você pode participar também com a gente, também pelo número 99180-6555, 99180-6555. Lembrando para você que está fora do estado de Pernambuco, você acrescenta o DDD 81 e participa. Logo mais, hoje às 2h, nós temos círculo de oração na nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Pregai, na Rua das Flores, número 98, H. Magalhães, Igaraçu. E também, hoje às 2h, você que não pode vir, né, para o nosso círculo de oração, você que mora mais longe, que não pode vir, então você fica ouvindo a nossa programação na rádio, né, na 102,9 FM, a Super Rádio Mundial FM. Hoje às 2h, programa Alô, Alô Mundial, com o nosso diácono Luiz Lourenço, a voz sorriso da rádio Super Rádio Mundial. Hoje eu estarei, se Deus assim permitir, hoje às 2h, eu estarei no círculo de oração da nossa igreja, e eu creio que em nome de Jesus, mais uma vez Deus vai se fazer presente. É importante isso. Bom, estamos aqui, vamos começar o nosso momento de oração, de reflexão, nosso momento de reflexão. Meus queridos, eu vou pedir a você que você abra, abra sua Bíblia, no livro de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. E a gente vai fazer essa leitura do versículo 1 ao versículo 6, do verso 1 ao verso 6, 1 João, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas que estão sendo ditas, que foram ditas e que estão sendo ditas, no meio evangélico. E a gente fica preocupado, particularmente eu fico muito preocupado pelo que vem acontecendo em algumas coisas, nesses últimos dias em especial, e há uma luz de alerta que nós devemos considerar, que está acesa há muito tempo, e que nós devemos considerar. Não é? A questão das coisas que provêm ou não provêm de Deus. Nós estamos numa onda aí, que o pessoal chama fogo puro, do manto, o prá, enfim, onde as pessoas ficam entregando, entre aspas, bênçãos, e é uma coisa que perde o sentido. Você vai num culto e é só isso, e é entrega de profecias, que não são profecias, na verdade, são profetadas, que tem nada a ver com o Espírito Santo, tem nada a ver com o que a Bíblia nos mostra, nos ensina. Não é? São movimentos que a gente percebe que não tem nada, não há nenhum relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Entregando bênçãos, chave, isso, aquilo, outro, e é uma coisa que a gente fica. E o mais importante, que é justamente a palavra, que é justamente
A verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, em momento nenhum, ou quase nenhum, se vê. E nós estamos vivendo essa onda, e isso está virando uma coisa muito preocupante, né, para as pessoas que realmente se preocupam com o Evangelho, que se preocupam com a sinceridade, com a verdade, não é? Que se preocupa com o próprio testemunho da igreja. Não é? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque isso escandaliza, isso mancha, macula a igreja. E a igreja são as pessoas. Estou falando, não é denominação, eu estou falando das pessoas. Macula. E isso aí traz prejuízos, sérios prejuízos. Para começar, um dos prejuízos que acontece é justamente a credibilidade. Credibilidade. É uma palavra muito forte, meus irmãos. É uma palavra muito importante em qualquer segmento. Mas estamos falando do Evangelho, da vida cristã, do povo de Deus, dos homens e mulheres de Deus. E nós devemos ter credibilidade. Devemos estar atentos com isso. E o que acontece, que eu tenho observado, que muitos não estão preocupados com a credibilidade, e sim com a rentabilidade. Infelizmente. E não estão preocupados com a credibilidade, mas sim com a rentabilidade. O que pode render, transformando igrejas em coisas que não agradam a Deus. Assim como os homens no tempo de Jesus chegaram lá no templo e comercializavam dentro do templo, nos dias de hoje a história se repete. As pessoas estão preocupadas com a rentabilidade, estão preocupadas com o que vai render. Se a igreja está cheia, se a oferta está boa, se todos estão dizimando, se as células ou isso ou aquilo outro está enchendo, está multiplicando. É isso que as pessoas estão preocupadas. Não estão preocupadas com o mais importante, com a vida realmente das pessoas, com a restauração de vidas, com o fortalecimento da fé, o fortalecimento, vamos dizer, o prumo da vida cristã, andar conforme a palavra nos ensina. É uma luta, meu irmão, é uma luta, e cada dia mais nós estamos vendo as igrejas sérias, as igrejas que buscam, os homens e mulheres de Deus, que buscam com sinceridade fazer a obra de Deus, serem atacados e serem comparados com aqueles que estão fazendo as coisas que Deus não se agrada, da forma que Deus não mandou de fazer. Bom, eu vou pedir, meu irmão, que você abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Nós vamos fazer uma breve leitura aqui de 6 versículos. 6 versículos que eu quero ler aqui. 1 João, capítulo 4, verso do 1 ao 6, que diz assim: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto, conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Verso 6. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Bom, aqui nos dá uma pista de como identificar
essa situação. Começamos, logo no começo aqui, no verso 1, fala assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Isso é um alerta e que não é novidade, nós estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso na igreja. Estamos nos deparando com esta situação, com essa infeliz situação. O diabo falando dentro da igreja. Pasmem. Mas o diabo tem falado em muitas igrejas. Não é o Espírito Santo de Deus. É o diabo. Com heresias, falsas doutrinas, com mentira, se dizendo que é Deus, mas que na verdade não é. E a palavra que tem sido dita nesses lugares, nestes momentos, tem trazido prejuízos para a vida das pessoas. Tem induzido as pessoas aí ao erro. Pessoas se separando. A pessoa vai à igreja, recebe uma palavra de Deus e ela coloca em seu coração que Deus falou com ela que era para ela se separar, para destruir o seu casamento, para arrebentar com a sua família. E no verso 2, diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual vos ouviste, que há de vir e agora já está no mundo. Não é apenas abrir a boca e dizer que confessa que Jesus Cristo veio em carne, mas vamos entender confessar Jesus Cristo como viver. Viver Cristo em sua vida. Aqueles que são profetas de Deus, eles vivem uma vida de obediência. Vivem uma vida regrada segundo a palavra de Deus. Eles buscam fazer a vontade de Deus, aplicam a palavra de Deus em suas vidas, vivem o Evangelho. Não é vivem do Evangelho, vivem o Evangelho. É diferente. Viver do Evangelho e viver o Evangelho. Muitos têm vivido do Evangelho. Não há problema nenhum. Mas muitos que vivem do Evangelho têm feito isso como comércio, negócio. Agora, quem vive o Evangelho não corre esse risco. Porque viver o Evangelho é viver em obediência. E só podemos viver em obediência se de fato, verdadeiramente, confessamos Jesus Cristo em nossa vida. Confessar Jesus é aceitar. É aceitar o modelo de vida. É aceitar e praticar, concordar com os ensinamentos nos 4 evangelhos. É aplicar a palavra de Deus em sua vida. Isso é aceitar Cristo. 3. Mas todo espírito, 4, perdão. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Se verdadeiramente temos o Espírito Santo de Deus em nós. Essas coisas, essas dissoluções, essas mentiras, essas heresias, elas não nos alcançam. Ela não faz efeito. Agora, para isso é necessário que nós busquemos a Deus, busquemos a presença de Deus. Quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos examinar as Escrituras e praticar a palavra de Deus, viver uma vida reta, verdadeira diante do Senhor, essas falsas doutrinas, essas heresias, essas mentiras que acontecem, que ocorrem, que tentam nos alcançar, que tentam nos envolver, elas não têm efeito. Orar e vigiar. 2 ferramentas. Oração. E devemos ser vigilantes, estar atentos, examinar as Escrituras, estar comparando, observando, atento, vigilante. Versículo 5. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Importante isso.
Eles são do mundo. Por isso falam do mundo, falam das coisas do mundo. Estão preocupados com as coisas daqui do mundo. Pregam coisas do mundo. A preocupação é teologia da prosperidade, que se preocupa com coisas do mundo. Teologia da prosperidade se preocupa com o quê? Com as coisas materiais. Com coisas materiais. Ficam enchendo linguiça, pegam versículos, distorcem, para demonstrar para as pessoas, para que as pessoas se enganem, que é a verdade. São enganadas. Estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas, induzidas ao erro. Estão se preocupando, começam a se preocupar com as coisas que não pertencem ao reino de Deus. Ninguém foi chamado para ser rico. Nenhum crente é chamado para ter sucesso financeiro. Jesus Cristo em momento algum pregou isso. Muito pelo contrário. O que Jesus tem falado a respeito dessas questões materiais é que pegue, venda tudo e divida com os pobres. E segue-me. Ou seja, se desprenda. Se desprenda das coisas materiais. Não é pecado você ter as coisas. Mas elas, se você não tiver cuidado, meu irmão, se você não vigiar, se você não orar, se você não estiver atento, essas coisas podem te envolver e podem te prender. Podem fazer com que você deixe passar as coisas que realmente têm importância no reino de Deus. Porque a palavra fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E nós devemos ter cuidado, não deixar as questões materiais, não deixar os problemas que envolvem estas questões dominarem, nos fazer perder a esperança. Há muitos crentes que têm perdido a esperança, têm perdido a sua fé, têm tido a sua fé enfraquecida, porque se deixam abater por problemas financeiros. Porque entendem e foram ensinados dessa forma, de que se você não vai bem financeiramente, se você não tem sucesso financeiro na vida, é porque você é desobediente. E é isso que se tem pregado na questão da teologia da prosperidade. Por outro lado, nós vemos a questão do positivismo, que é uma besteirada só. Você foi dizendo, eles colocam frases e você fica repetindo durante aquele momento todo, o culto todo, repetindo aquilo. É como se você quisesse convencer a você mesmo de algo que não é. Está compreendendo, meu irmão? Repita aí. Diz agora, diz para o outro. Deus vai abrir as portas. E aí o outro vira para o outro, Deus vai abrir as portas. Diz para ele que Deus vai encher o vaso com azeite. Diz a ele, aí outro, você vai ter o vaso cheio de azeite. E fica repetindo aquilo, e aquilo vai entrando, faz efeito, vai entrando na mente da pessoa, das pessoas que têm a mente aberta para isso. Isso é princípio de hipnose. Para quem faz psicologia, psiquiatria, sabe disso. Isso é princípio, são princípios de hipnose, repetindo a mesma coisa para si mesmo e para o outro, repetindo, até chegar o momento de que você estará convencido. Agora, como você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus, como se fala, que as portas vão se abrir se você não luta, se você não busca? Apenas participam dessas campanhas malucas que surgem, aí virou, mexeu. Tem igreja que é movida a campanha, termina a campanha, já vem outra. Mas sabe por que isso? Porque não tem Bíblia. Não explora o texto bíblico. São pobres, são rasos na questão teológica, no conhecimento da palavra de Deus. São fracos nesse sentido. Não buscam, são preguiçosos. Espiritualmente falando, não querem buscar da palavra.
Aí fica inventando campanha após campanha. Ah, serão 7 dias assim, e depois termina, já começa outra, e fica nisso. E as pessoas vão sendo envolvidas nesse positivismo, vão sendo envolvidas, e a vida cristã, que é o que vale, o que pesa, o mais importante, continua do mesmo jeito ou piora. E quando a pessoa piora ou continua do mesmo jeito, o que estes homens e mulheres afirmam nos seus púlpitos é que, meu irmão, você não tem fé. A sua fé é fraca. Por isso que você não prospera. Por isso que não acontece na sua vida. Porque você tem pouca fé. E isso vai oprimindo aquela pessoa e vai chegar a um determinado ponto em que aquela pessoa, ela vai olhar para si e vai dizer, Deus não me quer. E essa pessoa, ela corre um sério risco de voltar para o mundo e fechar-se para a palavra de Deus. É muita responsabilidade que nós temos que ter. Mas as pessoas têm demonstrado que não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas em encher a igreja. Não estão preocupadas com a credibilidade, e sim com a rentabilidade. É grave. É grave. É grave. É muito grave, meu irmão. Estão preocupados com a rentabilidade. O que vai render, se a igreja vai multiplicar, né? Metem a praga dessa questão de célula M12, G12, mentoria, vários nomes que se cria. E aí multiplica, a igreja incha, mas a igreja é inchada. É cheia de pessoas, mas de pessoas vazias. Não tem nenhum relacionamento com Deus. Infelizmente, a grande maioria é assim. São pessoas que estão vazias, estão perdidas, ficam sendo conduzidas, domesticadas por essas campanhas. É uma campanha atrás da outra, não dá tempo nem do irmão respirar. Quando ele sai de uma, já entra em outra, já é para manter o camarada preso. É manter o camarada ali preso, segurar ele o máximo. Olha, não perca um dia da campanha, para você não quebrar a campanha, não quebrar a corrente. É quebrar a corrente mesmo, porque literalmente a pessoa ainda está presa. E a palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é prender, meu irmão. Crente não participa de corrente. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Participar de corrente? Que conversa é essa, meu irmão? Jesus Cristo me libertou. Tem corrente nenhuma não, meu irmão. Que isso? Fica preso, termina uma campanha, já começa outra e assim vai. E vai levando o tempo passando e a vida cristã vazia. Uma pessoa que passa 10 anos, 15 anos dentro da igreja e não conhece nada de Deus, não tem conhecimento da palavra. E ainda quer transformar essas pessoas em líderes. Não é assim. A palavra não ensina isso. E aqui no verso 5 é taxativo, é show de bola. Ela fala aqui, ó. Capítulo 4, verso 5 diz: eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. São do mundo, falam das coisas do mundo, e o mundo vai ouvir. Aqueles que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, perdão, aqueles que têm verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, estes não vão dar ouvidos. Tem gente convertida nesses lugares? Tem. Tem. Tem crente nesses lugares? Tem. Mas se permanecer, aí a história pode modificar. Porque aqueles que são verdadeiramente tocados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai incomodar de uma forma que ele é arrancado. O Espírito Santo de Deus tira essas pessoas desses lugares e coloca em outro. Porque Deus não está ali. Infelizmente a verdade é essa. Deus não participa de coisas que visam a questão financeira. Deus não participa de coisas que as pessoas estão preocupadas com dinheiro. Deus não participa disso.
Jesus Cristo dá um exemplo categórico quando ele chega no templo e bota aqueles homens que estavam negociando no templo. Ele bota para correr, bota para fora. Em momento algum, Jesus Cristo tratou ninguém assim. Mas quando ele se depara dentro do templo, da casa de Deus, com aqueles homens que estavam comercializando, que estavam negociando dentro do templo, Jesus bota para fora, expulsa. Bota todo mundo para correr. Da mesma forma, irmão, e mudou? É da mesma forma Deus age assim. Deus não se agrada daqueles que estão utilizando, comercializando com o evangelho, iludindo pessoas com mentiras, dizendo que é o Espírito Santo de Deus, mas que na verdade é a carne. Eu não estou julgando, eu estou alertando, porque é com você e Deus, meu irmão. É com eles e Deus, eu não tenho nada a ver. Agora, eu como crente, como igreja, eu devo alertar, eu devo denunciar. E aqueles que se enquadram nisso, tem que cuidar de se avaliar a si mesmo. Avalie-se a si mesmo, analise a si mesmo. E se você estiver enquadrado nisso, meu irmão, para com isso. Ainda há tempo. Não estou aqui acusando. Eu não vou estar citando denominação aqui que não me cabe. A igreja é de Jesus. Se ela é obediente ou não ao Senhor, é entre ela e o Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que denunciar. E eu posso denunciar. E se você, meu irmão, minha irmã, frequenta lugares assim, se você, meu querido, você está à frente de um trabalho assim, está na hora de parar. Analise o que você está fazendo. Analise onde você está indo. Analise. E aqui no verso 6, conclui assim: Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve. Mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Meu irmão, se eu tenho o Espírito Santo de Deus e a palavra vem de Deus, eu sou tocado. Se verdadeiramente eu sou um crente, quando vem a palavra de exortação, quando vem a palavra de correção, eu aceito. Porque o mesmo Espírito que traz a mensagem é o mesmo Espírito que abre o entendimento para receber. O Espírito é um só. O Espírito Santo é um só. Então, se eu aceito a exortação que provém do Espírito, eu aceito a exortação, eu aceito a correção, porque o que está em mim também é o mesmo Espírito Santo. A pessoa vem, me corrige, fala que eu estou errado e eu aceito. Eu ouço e eu assimilo e eu vou refletir sobre aquilo. Porque o Espírito Santo que falou para mim é o mesmo que habita em mim. Se eu não aceito, se eu repudio, é porque há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada, meu irmão. Se eu estou sendo corrigido pela palavra, como é que eu vou rejeitar? Eu não estou sendo corrigido por coisas que não vêm da palavra, não. É algo que está ali na Bíblia. Estou sendo corrigido por algo que está vindo da Bíblia, da palavra de Deus. Está lá. Como é que eu posso rejeitar algo que está vindo da própria palavra de Deus? Se é o Espírito Santo de Deus que está falando ali e está usando aquela pessoa para me repreender, para me corrigir, então este mesmo Espírito que fez isso habita em mim e ele vai abrir meu entendimento e eu vou aceitar a correção. Vou ficar feliz, vou ficar alegre, vou me sentir revigorado, fortalecido, porque o Espírito Santo do meu Deus me alertou, me avisou mais uma vez que eu estava no erro. Devemos estar com os nossos olhos abertos, meus irmãos, orando e vigiando, atentos. Devemos estar atentos,
provar. O que é de Deus, o Espírito Santo de Deus não deixa dúvida. O Espírito Santo de Deus não deixa dúvida. Por que não deixa dúvida, pastor? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele fala, o mesmo Espírito faz com que o outro escute e não tenha dúvida. Por isso, porque é o mesmo Espírito. Por isso que não deixa dúvida. Quando provém de Deus, não deixa dúvida. É certeiro. É em cima da ferida. É em cima. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.